A nova mendiga surpreende ao curar os gênios cegos do milionário com um segredo. Era para ser mais uma história triste, dessas que a gente tenta evitar, sabe? Alexandre Almeida, um pai milionário desesperado, perdido. Seus gêmeos, Samuel e Rafael, nascidos cegos, presos dentro de casa há anos, com medo do mundo lá fora. O rosto de Alexandre sempre marcado pelo cansaço e aquela ansiedade sufocante, noites em claro, uma mão trêmula na testa, o coração apertado cada vez que ouvia um choro dos meninos. Milhões gastos em tratamentos caros, médicos que prometiam milagres, mas só traziam decepção. Uns laxos, outros desonestos, era só um puxar mais do bolso dele, enquanto a cura parecia mais distante a cada consulta. A casa, gigante branca demais, parecia um museu vazio. Samuel e Rafael, os olhos cobertos por aqueles óculos escuros, imóveis, frágeis como bonecos de porcelana, do jeito que o pai queria. Protegidos, mas o medo corroía Alexandre por dentro. Olha, sem diploma, sem estudo, mas com um olhar que parecia enxergar além do óbvio. Daniela entrou na casa silenciosa, com aquele sorriso simples e uma energia cheia de mistério. Enquanto limpava o chão, sem pressa, sem julgamentos, começou a notar coisas que ninguém via. Eles não são tão cegos assim, murmurou para si, enquanto observava Samuel seguir um brilho solto no canto da sala, um reflexo da luz na parede. Rafael, de repente, reagiu à mudança de cor de uma flor perto da janela. Pequenos movimentos, rápidos demais para os olhos apressados dos médicos, mas claros para quem observava com calma. Daniela entendia que aquilo não era coincidência. Quando contou a Alexandre, ele mal acreditou. O nó na garganta apertava, a esperança querendo explodir dentro do peito. Era uma faísca, uma luz no fim daquele túnel escuro. Desde então, tudo mudou. Daniela se tornou uma presença constante, mais que uma funcionária, um anjo inesperado. Sob seu toque delicado e paciente, os meninos começaram a recuperar algo, a visão. Não total, não instantânea, mas o suficiente para despertar um mundo novo dentro deles. Samuel e Rafael, antes medrosos, começaram a explorar. Passos tímidos, toques curiosos, olhos buscando cores e formas. As paredes da casa, antes confinantes, viraram cenário para pequenas descobertas, para sorrisos que ninguém via há muito tempo. Mas enquanto a esperança brilhava, Alexandre sentia o peso da luta pesada contra os médicos corruptos, rostos frios que escondiam negócios sujos, promessas quebradas. E, estranhamente, sentiu-se amarrado a Daniela. Ela era a chave para tudo, mas também uma incógnita. Quem era essa mulher? De onde vinha aquela força que parecia desafiar o sistema inteiro? E as crianças? Os gêmeos começaram a sonhar com justiça, a questionar o silêncio dos que deveriam cuidar, aos poucos. Juntavam peças do que lhes haviam escondido. Um segredo maior se aproximava, escondido nas esses. Foi então, no meio do silêncio pesado da casa, que uma visita inesperada irrompeu o ambiente. Um antigo médico, rosto sombrio, olhos cheios de segredos, reapareceu com informações que podem virar todo o jogo. O que ele sabe? Será que está do lado deles? Ou será mais uma peça desse sistema doente? O choque pairou no ar. A dúvida crispa a pele. O mistério começa a se abrir, e ninguém sabe ainda o que isso vai significar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual o que você sabe? Ele exigiu, a frustração extrapolando na voz. Sem responder de imediato, o homem se virou, olhando para os gênios. O silêncio se instalou na sala, quebrado apenas pelos sussurros da brisa
que entrava pela janela. Então, num movimento brusco, ele começou a falar enquanto um frio cortante atravessava o ambiente. Samuel e Rafael não nasceram cegos por acaso. A cegueira deles é resultado de algo muito mais complexo. Um segredo obscuro que envolve não apenas a saúde deles, mas a sua própria história. A mandíbula de Alexandre travou. O que está dizendo? Que história? Eles são meus filhos. Tem alguma coisa errada? A raiva e o medo balançavam dentro dele, enquanto Daniela fez um movimento como se quisesse se aproximar mais. O médico respirou fundo. Você precisa entender. Há anos, como parte de um experimento, sua mulher fez um acordo com uma organização que acreditava na manipulação genética para criar crianças superiores. Samuel e Rafael foram um daqueles primeiros resultados. A cegueira foi uma medida de segurança, um teste. Mas a verdade é que eles têm potencial para enxergar mais do que imaginamos. Alexandre ficou em choque. As palavras cortavam mais do que qualquer faca. A imagem da mulher que amava agora era um borrão, manchada pela traição e decadência. Não, isso não pode ser verdade. Minha esposa ela nunca faria algo assim. O desespero fez sua voz soar como um grito contido. Ela estava desesperada. A esperança de que o que foi feito a ela não se repetisse com os filhos. Mas esse segredo era mais do que ela podia controlar. E agora, com Daniela aqui, a recuperação deles está ligada ao que você ainda não sabe. A revelação pairou, uma incerteza gelada se instalando entre eles. Nesse instante, Samuel, tocando suavemente o braço de Rafael, murmurou: "Estamos diferentes, não estamos?" E foi como se aquele eco retornasse em um loop interminável na mente de Alexandre. Ele olhou para os filhos, agora despertando para um mundo que ele tinha certeza que era só escuridão para eles. "Então o que você quer?" Alexandre encarou o médico, agora indignado. "O que você mais me esconde?" Em seu coração, a esperança e o temor dançavam em compasso. Tinha certeza de que estava prestes a perder tudo. "Eu quero ajudar, mas vocês precisam fazer algo em troca. Não posso garantir segurança para os meninos enquanto essa organização ainda estiver de olho neles. O caminho da verdade será repleto de desafios, Alexandre. Você está preparado para isso?" As palavras do médico ecoaram como um desafio. "No que estamos nos metendo?" Daniela finalmente falou, sua voz carregada de desassossego. O olhar de tristeza em seus olhos se confundia com determinação. Ela tinha se tornado uma parte da luta deles, merecendo um lugar ao sol. Mas a pergunta pairava no ar como uma sombra. A casa que um dia foi um refúgio se transformava em um campo de batalha. Alexandre olhou para os filhos, em meio a um turbilhão de emoções. O que mais eles ainda não sabiam? Uma verdade devastadora poderia estar a poucos passos de eles. E enquanto o médico se preparava para explicar mais, uma interrupção brusca cortou a conversa. O telefone de Alexandre tocou, e uma voz misteriosa do outro lado sussurrou: "Você não sabe a verdade sobre a sua esposa. Tenha cuidado." Tudo desmoronou na mente dele. O que exatamente ele havia perdido? A atmosfera estava carregada de expectativa. Mas antes que Alexandre pudesse falar, a porta da frente se abriu com um estalo súbito. A figura que entrou não era qualquer um. Era Helena, sua esposa. O sorriso dela, normalmente radiante, estava congelado em uma expressão de pânico. Os olhos brilhavam, mas não de felicidade. "Alexandre, há algo que você precisa saber." Todos os olhares se voltaram para ela. A tensão na sala se transformou em um turbilhão de emoções, misturando medo, ansiedade e, acima de tudo, confusão. "O que você está fazendo aqui?" Alexandre perguntou, a voz rouca. Eu não tive escolha," ela respondeu, os olhos saltando entre os filhos e o marido. "Precisamos conversar sobre o que está acontecendo, sobre os meninos." "Eu sei sobre o experimento." Alexandre disparou. Sua voz transbordava raiva e medo. "O médico me contou tudo. Como você escondeu essa verdade deles?" Helena prendeu a respiração. "Não é o que você está pensando. Estava protegendo-os. A cegueira deles era uma proteção para mantê-los a salvo." As palavras já estavam emaranhadas,
mas uma batida forte na porta fez todos se virarem. Era como se o ar tivesse sido expelido da sala, quando um grupo de homens entrou. Pajabos de formas sombrias, seus rostos eram quase indistinguíveis pela escuridão. O líder, com um olhar frio, caminhou até o médico. Corte o jogo, médico. Trouxe algo que todos vocês precisam ver. Ele segurou um tablet, a tela brilhando com imagens que ninguém estava preparado para ver. Samuel, Rafael, não são apenas crianças comuns. O que você quer dizer? Alexandre exigiu, tentando manter a clareza na sua mente. Mas a adrenalina pulsava, enquanto a sala se tornava um campo de batalha emocional. Wonen começou a passar as imagens. Fotografias de crianças ao redor do mundo, todas com características semelhantes às de Samuel e Rafael. Eles fazem parte de um projeto muito maior do que você imagina. A cegueira é apenas a ponta do iceberg. Daniela fez um movimento involuntário, tentando se aproximar, mas o líder levantou a mão. A verdade é muito cruel, mas vocês precisam saber. Esses garotos são a chave para algo que está além do que podem entender. A tensão explodiu. Samuel e Rafael, em um momento de pânico, começaram a demonstrar sinais de agitação. O coração de Alexandre acelerou. "O que você quer de nós?" ele questionou, a voz tremendo com a mistura de raiva e medo. "Precisamos dos meninos. Para salvá-los e para salvar vocês." O espaço que antes parecia seguro, agora ressoava com a ameaça iminente. Alexandre olhou para seus gêmeos, com a respiração entrecortada. "Não, você não vai tocar neles." O homem sorriu, mas não havia calor em seus olhos. "A escolha não é sua." Um grito ecoou pela casa. Era Helena, que havia desabado no chão, segurando a cabeça entre as mãos. "Não, não pode ser verdade. Você não pode levá-los. Eu não deixarei." A sala se transformou num caos. Sentimentos de pânico e desespero inundaram o espaço. Alexandre se virou para o médico, que agora parecia tão perdido quanto ele. Todo o caminho que ele acreditava ter era um labirinto de mentiras e mistérios. Os gêmeos, Samuel e Rafael, estavam ali, entre o mundo que conheciam e um futuro instantaneamente sombrio. Apoiado contra a parede, Alexandre percebeu que tudo o que acreditava saber estava se desmoronando em suas mãos. E ele ainda não tinha ideia do que mais estava por vir. "Fujam!" ele gritou em um impulso de proteção. Mas as palavras mal saíram da boca e o grupo começou a se mover. Tudo em uma fração de segundo. E a casa, que até então era um abrigo, se tornava o cenário de uma batalha que mudaria a história deles para sempre. Enquanto a casa se transformava em um campo de batalha emocional, a energia no ar estava elétrica. Helena estava imóvel, enquanto os homens de preto adentraram o espaço com a presença de predadores. Alexandre gritou para os filhos se afastarem, mas não havia tempo. O coração dele disparava, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto olhava para os gêmeos, seus rostos confusos refletindo o caos. Os homens se aproximaram, e o líder, um sujeito alto com uma cicatriz no rosto, fez um movimento sutil. O médico estava ali, mas parecia cada vez mais impotente. "Precisamos de vocês", ele insistiu, sua voz rouca. "E só temos um tempo limitado." "Fujam", gritou Alexandre novamente. Mas naquele momento, algo incrível aconteceu. Samuel, em meio ao pânico, estendeu a mão em direção ao homem com a cicatriz. Um brilho pulsante surgiu nas palmas das suas mãos. Um brilho que parecia transcender a lógica. Era uma luz quase mágica. E naquele instante, Alexandre sentiu um nó se formar na garganta. Ele nunca soube que os meninos tinham algum tipo de habilidade. O corpo dele reagiu antes da mente. E lembranças de olhares iluminados, sorrisos de um passado que ele não entendia mais, se enroscaram em sua consciência. Você não podem ser", murmurou o médico, os olhos arregalados enquanto observava os meninos. Eram mais do que ele imaginava, mais do que qualquer um poderia acreditar. A cegueira não era só uma maldição, e sim parte de algo maior. Algo que estava prestes a ser revelado.
A luz emanada das mãos de Samuel se espalhou pelo ambiente, inundando todos com uma sensação calorosa e estranha. Os homens de preto hesitaram. A força no ar parecia desacelerar o tempo, como se o universo estivesse reagindo à revelação. Mas então, a tensão rompeu quando o líder, em um movimento rápido, puxou uma arma. Um tiro ecoou pela casa. O coração de Alexandre parou. O som penetrante cortou a magia do momento, e todos começaram a entrar em colapso. A luz de Samuel se apagou instantaneamente quando ele caiu, atingido no lado. "Samuel!" gritou Rafael, e o grito ecoou como um trovão. Alexandre se lançou em direção ao filho, mas o líder dos homens tinha um olhar diferente agora. Uma mistura de curiosidade e fúria. Você não sabe o que eles realmente são. Helena estava paralisada, mas uma mudança passou por seu olhar, como se todo o passado estivesse se colidindo com o presente. Eu não pude contar a verdade. Eles não podem saber." Sua voz tremia, e a força dela desapareceu na mesma velocidade que a luz de Samuel. Era o único jeito de proteger vocês. Os sons de sirenes começaram a se aproximar, como um lamento distante em meio ao tumulto. Alexandre segurou Samuel com a mão trêmula, tocando o sangue. Era quente. "Fique comigo, Samuel. Você vai ficar bem. Por favor." Mas então, a reviravolta mais devastadora. A incerteza que mudaria tudo. Enquanto os policiais chegavam, o médico se aproximou, seus olhos cheios de culpa. A verdade é, Samuel e Rafael são parte de um projeto secreto. Eles não nasceram cegos. A cegueira era uma forma de controle, uma máscara para evitar que suas habilidades aparecessem. O silêncio pesado que se seguiu foi como um golpe. Alexandre ficou em choque. Como assim? A voz dele saiu como um sussurro. As esperanças que eu tinha, que eu perdi ao longo desse tempo, eles são o que esta organização deseja. O que sempre quiseram. A cegueira era a única maneira de mantê-los longe dos olhos curiosos. O médico hesitou, seu rosto estampando remorso. Mas agora, eles precisam ser libertados, ou perderemos todos. Alexandre sentiu a terra sob seus pés desmoronar. Os meninos, sua vida, tudo o que ele acreditava ser verdade, agora era uma fração de um jogo muito maior. E com a sirene cada vez mais próxima, ele sabia que a batalha ainda não havia terminado. Os gêmeos eram únicos, e o mundo que eles conheciam acabara de ser virado de cabeça para baixo. Mas uma pergunta ardia em sua mente, uma dúvida agonizante. O que mais estava escondido nas sombras? A tensão pairava no ar, pesada como um manto. Alexandre, com o corpo de Samuel em seus braços, sentia a vida escorregar entre seus dedos. O garoto estava pálido, a respiração falha, e a luz que antes brotava das suas mãos agora se apagava lentamente. Rafael, em desespero, gritou pelo irmão, mas a casa estava mergulhada em caos. O som da sirene se aproximava, mas qualquer ajuda parecia distante. "Não, Samuel, por favor!" Alexandre implorou, a voz embargada. Cada palavra era um grito de desespero. "Não me deixe!" Helena, com lágrimas nos olhos, se lançou a seu lado, tentando acalmar o menino. Mas a esperança estava se esvaindo. Os homens de preto hesitavam, perplexos diante do que presenciavam. O líder, com a cicatriz ominosa, finalmente se aproximou, seus olhos cheios de um misto de curiosidade e cálculo. "Você não sabe ainda a verdadeira natureza dos seus filhos," ele disse em voz baixa, como se tivesse um segredo mortal a compartilhar. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo irrompeu da porta, fazendo todos se virarem bruscamente. Era Daniela, que entrou em estado de choque, seus olhos fixos em Samuel, claramente aterrorizada. "O que aconteceu?" ela gritou. Mas naquele momento, o tempo parecia parar. O líder dos homens olhou para ela, e algo nas feições dele mudaram, como se um interruptor tivesse sido acionado dentro dele. "Você, o que você está fazendo aqui?" Sua voz tinha um tom de reconhecimento,
como se Daniela fosse uma peça-chave de um quebra-cabeça complexo. Então a reviravolta que ninguém esperava. A expressão de Daniela mudou. A angústia se transformou em uma determinação feroz. Eu não podia deixar que você levasse eles. Sua voz era forte, ressoando pela sala. O choque se espalhou entre todos ali, como uma onda elétrica. Você sabe mais do que disse, não é? O líder avançou, um brilho de raiva em seus olhos. Eu te avisei que a traição teria consequências. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a jogar uma bomba no meio daquela sala. Eu sou uma das criadoras deles. Samuel e Rafael não são apenas crianças. Eles foram projetados para isso. A cegueira, as habilidades, tudo faz parte de algo muito maior. Ela olhou para Alexandre, um apelo nas suas palavras. Eu não pude dizer, mas precisava protegê-los. A verdade é que eles podem se tornar armas, ou salvadores. Depende de como você escolher usar isso. Um silêncio aterrador tomou conta do ambiente. Alexandre olhou para Samuel e Rafael, sua mente em colisão. Desculpa, o quê? Ele mal conseguia processar. Armas? Você está dizendo que eles foram feitos para isso? Exatamente. Ela disse, os olhos ardendo em determinação. A organização está sempre em busca de crianças como eles. Eles têm o potencial de mudar tudo. E agora, com a sua ajuda, podemos libertá-los desse destino que planejaram para eles. Você tá louca? O líder rosnou. A raiva ferveu em seu tom. Eles pertencem a nós. Você sempre esteve do nosso lado, Daniela. Não mais. Daniela empurrou o líder com força, antes de se virasse para Alexandre. Se você não agir rápido, eles os levarão. A única saída é trazê-los para fora desse lugar e lhes mostrar o que realmente podem fazer. Alexandre, ainda em choque, lutava para se firmar sobre aquela revelação que virava seu mundo de cabeça para baixo. O telefone em sua mão vibrava, mas ele não tinha tempo para isso. A sirene ficava cada vez mais alta, mas o verdadeiro conflito estava prestes a irromper nas palavras da mulher que antes era apenas uma faxineira. Você precisa decidir. Ela fez uma pausa, respirando fundo. A verdade que você tanto teme é a única coisa que pode salvar seus filhos. Ou você vai ficar parado e esperar que eles os levem. As palavras dela ecoavam em sua mente, mais que a sirene lá fora. Ele olhou para os meninos, sentiu o nó no peito apertar. O que mais você escondeu? A pergunta brotou de seus lábios como um sussurro angustiante. Uma luz começou a piscar. O líder da organização estava prestes a reagir, mas Alexandre sabia que tudo estava mudando. Ele olhou para a janela, imaginando como sair daquela casa agora repleta de sombras e segredos. Enquanto isso, um pensamento aterrador atravessou sua mente. Se Daniela tinha suas próprias intenções, em quem ele realmente poderia confiar? E o que mais ainda poderia ser revelado? A tensão pairava no ar, pesada como um manto. Alexandre, com o corpo de Samuel em seus braços, sentia a vida escorregar entre seus dedos. O garoto estava pálido, a respiração falha e a luz que antes brotava das suas mãos agora se apagava lentamente. Rafael, em desespero, gritou pelo irmão, mas a casa estava mergulhada em caos. O som da sirene se aproximava, como se estivesse se preparando para um desfecho trágico, mas qualquer ajuda parecia distante. Não, Samuel, por favor, Alexandre implorou, a voz embargada. Cada palavra era um grito de desespero. Não me deixe. Olena, com lágrimas nos olhos, se lançou a seu lado, tentando acalmar o menino, mas a esperança estava se esvaindo. Os homens de preto hesitavam, perplexos diante do que presenciavam. O líder, com a cicatriz ominosa, finalmente se aproximou, seus olhos cheios de um misto de curiosidade e cálculo. Você não sabe ainda a verdadeira natureza dos seus filhos. A frase ficou no ar como uma sombra pesada, e todos sentiam seu peso. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo irrompeu da porta. Era Daniela, que entrou em estado de choque, os olhos fixos em Samuel,
claramente aterrorizada. O que aconteceu? Sua voz era um grito de desespero. No entanto, o que saiu de seus lábios em seguida deixou todos sem palavras. Eu não sabia que ele ainda estava vivo. O silêncio esmagador cortou as palavras como uma faca afiada. Alexandre ficou paralisado, respirando pesadamente. O que você quer dizer com isso? Ele sentiu o calor da raiva crescendo. Você conhece meu filho? A transformação no rosto de Daniela foi instantânea. Uma mistura de pânico e culpa. Não posso falar aqui. É muito perigoso. Mas ele, Samuel, não é o que você pensa. Eu não posso, não posso. Ela começou a chorar, e a lama de seus segredos estava prestes a ser exposta. Seus filhos são parte de um projeto muito maior do que você imagina. Algo com o qual eu me envolvi sem querer. As mãos de Daniela tremiam, e Alexandre percebeu a seriedade das suas palavras. Eu fui uma das criadoras deles. Os meninos, eles são especiais, criados para algo que vai além da nossa compreensão. Um arrepio percorreu a espinha de Alexandre. Como assim especiais? Você está falando de experimentos? Que tipo de mãe faz isso? Ele estava prestes a perder a razão, mas havia algo em seus olhos que impedia que a raiva tomasse conta completamente. Eu nunca quis que ficasse assim. Foi um erro. Eu só queria que eles fossem seguros. Daniela engoliu em seco. Cada palavra doía como um golpe. A cegueira foi uma proteção, Alexandre, para esconder o potencial deles. Se alguém soubesse, eu não posso permitir que eles caiam nas mãos dessa organização. Os homens de preto pareciam estar em uma bolha de tensão, trocando olhares nervosos. O que você está dizendo? O líder dos homens olhou para ela, as feições dele distorcidas em uma mistura de raiva e confusão. Você não pode simplesmente vir aqui e dizer isso. Você sabe as consequências, mas o que começou como uma briga poderia rapidamente mudar com a chegada da polícia. A sirene soava mais intensa, ecoando como um alerta. Precisamos sair daqui, agora, gritou Helena, puxando Alexandre e os meninos. Mas o demorou. O que Daniela tinha a dizer parecia mais urgente que qualquer sirene. Samuel, ainda com a mão machucada, olhou para o líder e para Daniela. Você me conhece? Ele puxou a atenção de todos para ele e, naquele momento, os olhos da mulher brilharam com um reconhecimento quase assustador. E então, um grito ecoou pela casa. Não era Rafael. Era outra criança. Uma figura pequena, com um olhar igual ao de Samuel e Rafael. A porta se abriu lentamente e uma menina apareceu, com cabelos cacheados e um olhar cheio de esperança e medo. Ela trouxe consigo uma verdade que ninguém estava esperando. Eu sou a Ana, e vocês são minha família. O silêncio foi quebrado como se um trovão tivesse estourado. Alexandre sentiu a terra desmoronar sob seus pés. Uma nova realidade se apresentou diante deles, e tudo o que conheciam até agora desmoronava. Os olhos de Rafael se arregalaram de descrença enquanto Alexandre processava a ideia. Família? Ele mal conseguia gritar a pergunta, mas o nó na garganta crescia. O que mais estava escondido? E quem realmente eram aqueles meninos? Enquanto a sirene se aproximava, a tensão no ar poderia explodir a qualquer momento. A casa, que outrora parecia um abrigo, agora se tornava um campo de batalha repleto de segredos e revelações que mudavam tudo. O que mais estavam escondendo? E quem estava realmente no controle? A tensão pairava no ar, pesada como um manto. Alexandre olhou fixamente para a menina à sua frente. Ana. O que isso significava? Eles não estavam sozinhos, mas a revelação de uma irmã perdida mudava tudo. Um turbilhão de questionamentos começou a girar na mente dele. Por que ninguém havia falado dela antes? Como ela estava aqui agora? Você é a nossa irmã? Rafael perguntou, sua voz trêmula, enquanto o desespero começava a dar lugar a um fio de esperança. A expressão de Ana era assustada, mas havia uma centelha de determinação em seus olhos. Sim, eu sou, mas não temos muito tempo. A urgência na voz dela fez o ambiente pulsar com uma nova energia.
Os homens de preto estavam restabelecendo o controle, e o líder, com seu olhar afiado, já se preparava para agir. Eles estão vindo atrás de mim. Precisamos sair. Todos nós. Alexandre, ainda com Samuel em seus braços, olhou rapidamente pela janela. O movimento da polícia se aproximava. Poderiam ser salvação ou destruição. Mas antes que pudesse decidir, um grito cortou o ar. Uma sombra familiar apareceu atrás da porta. O médico estava ali outra vez, pálido e angustiado. Vocês não sabem o que realmente está em jogo, ele gritou, parecendo mais um prisioneiro do que um aliado. Ela não é a única. Não é apenas uma irmã. É muito mais. A verdade é muito mais sombria do que podem imaginar. O choque nas palavras dele fez todos congelarem. O que você quer dizer? Alexandre exigiu, um nó se formando em sua garganta. O pânico dos filhos era palpável, e um só pensamento cortava a mente dele. O que mais estava escondido? Eles, vocês, todos estão ligados a isso. A organização não quer apenas os meninos. Eles precisam de todos. As crianças foram testadas, mas não são apenas cobaias. Elas têm um propósito maior, um propósito que mudará tudo. O médico respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma verdade que poderia afundá-los. E então, como num filme, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Uma explosão repentina irrompeu do lado de fora. As janelas tremeram. A casa não era mais um abrigo, mas um campo de batalha. A luz fluorescente começou a piscar, e as paredes se estremeciam enquanto o caos se aproximava. Fujam! Gritou Daniela, puxando todos para longe da porta. Alexandre não hesitou. A imagem de Samuel perdendo a vida encheu sua mente. Ele não poderia deixar isso acontecer. Enquanto corria, sentiu Ana agarrar sua mão, como se elas estivessem juntas nessa luta, uma família que ele mal conhecia, mas que agora precisava proteger. Os homens de preto estavam se movendo. O líder, agora furioso, olhou para o médico. Você me traiu. Ninguém pode saber sobre isso. Prepare-se para pagar. Antes que Alexandre pudesse processar o que estava acontecendo, uma terceira figura apareceu entre as sombras. Uma mulher. E não qualquer mulher. Era Helena, sua esposa. Seu olhar estava fixo em Ana. Uma expressão de reconhecimento e horror em seu rosto. Ana, eu não podia. As palavras dela se perdiam na confusão. Mas o que realmente estava acontecendo? O que Helena sabia? O tempo pareceu parar. O médico estava certo. Ana não era apenas uma irmã perdida, mas parte de um enredo muito mais profundo. Se os gêmeos eram os escolhidos, o que isso significava para a família? E o que outros segredos Helena escondia? O olhar de Ana se encontrou com o de Helena, e naqueles instantes a verdade quebrou o silêncio. Você me deixou, você me abandonou. Oh, Ana gritou, as lágrimas caindo de seus olhos. Culpo você por tudo isso. O peso das palavras cortou Alexandre como uma faca quente. O que ele realmente sabia sobre sua esposa? E, acima de tudo, o que mais estava prestes a vir à tona? O caos batia à porta enquanto a verdade dançava nas sombras, prestes a revelar algo que todos temiam. E com a sirene da polícia soando cada vez mais alta, Alexandre percebeu que a batalha deles estava apenas começando. A tensão pairava no ar, pesada como um manto. Alexandre olhou fixamente para a menina à sua frente, Ana. O que isso significava? Eles não estavam sozinhos, mas a revelação de uma irmã perdida mudava tudo. Um turbilhão de questionamentos começou a girar na mente dele. Por que ninguém havia falado dela antes? Como ela estava aqui agora? Você é a nossa irmã? Rafael perguntou, sua voz trêmula, enquanto o desespero começava a dar lugar a um fio de esperança. A expressão de Ana era assustada, mas havia uma centelha de determinação em seus olhos. Sim, eu sou, mas não temos muito tempo. A urgência na voz dela fez o ambiente pulsar com uma nova energia. Os homens de preto estavam restabelecendo o controle, e o líder, com seu olhar afiado, já se preparava para agir.
Eles estão vindo atrás de mim. Precisamos sair. Todos nós. Alexandre, ainda com Samuel em seus braços, olhou rapidamente pela janela. O movimento da polícia se aproximava. Poderiam ser salvação ou destruição. Mas antes que pudesse decidir, um grito cortou o ar. Uma sombra familiar apareceu atrás da porta. O médico estava ali outra vez, pálido e angustiado. Vocês não sabem o que realmente está em jogo, ele gritou, parecendo mais um prisioneiro do que um aliado. Ela não é a única. Não é apenas uma irmã. É muito mais. A verdade é muito mais sombria do que podem imaginar. O choque nas palavras dele fez todos congelarem. O que você quer dizer? Alexandre exigiu. Um nó se formando em sua garganta. O pânico dos filhos era palpável e um só pensamento cortava a mente dele. O que mais estava escondido? Eles, vocês, todos estão ligados a isso. A organização não quer apenas os meninos. Eles precisam de todos. As crianças foram testadas, mas não são apenas cobaias. Elas têm um propósito maior, um propósito que mudará tudo. O médico respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma verdade que poderia afundá-los. E então, como num filme, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Uma explosão repentina irrompeu do lado de fora. As janelas tremeram. A casa não era mais um abrigo, mas um campo de batalha. A luz fluorescente começou a piscar, e as paredes se estremeciam enquanto o caos se aproximava. "Fujam!" gritou Daniela, puxando todos para longe da porta. Alexandre não hesitou. A imagem de Samuel perdendo a vida encheu sua mente. Ele não poderia deixar isso acontecer. Enquanto corria, sentiu Ana agarrar sua mão, como se elas estivessem juntas nessa luta. Uma família que ele mal conhecia, mas que agora precisava proteger. Os homens de preto estavam se movendo. O líder, agora furioso, olhou para o médico. "Você me traiu. Ninguém pode saber sobre isso. Prepare-se para pagar." Antes que Alexandre pudesse processar o que estava acontecendo, uma terceira figura apareceu entre as sombras. Uma mulher, e não qualquer mulher. Era Helena, sua esposa. Seu olhar estava fixo em Ana, uma expressão de reconhecimento e horror em seu rosto. "Ana, eu não podia." As palavras dela se perdiam na confusão. Mas o que realmente estava acontecendo? O que Helena sabia? O tempo pareceu parar. O médico estava certo. Ana não era apenas uma irmã perdida, mas parte de um enredo muito mais profundo. Se os gêmeos eram os escolhidos, o que isso significava para a família? E o que outros segredos Helena escondia? O olhar de Ana se encontrou com o de Helena, e naqueles instantes, a verdade quebrou o silêncio. "Você me deixou! Você me abandonou!" Ana gritou, as lágrimas caindo de seus olhos. "Culpo você por tudo isso!" Naquele momento, um choque visceral passou por Alexandre. Ele sempre acreditou que a culpa recaía sobre ele, mas agora as palavras de Ana se cravaram em seu coração. Essa verdade poderia romper quaisquer laços que ainda existissem entre Helena e ele. Alexander sentiu como se estivesse em um pesadelo. Tudo o que pensava ser sólido agora ruía em seu redor. Qualquer esperança de reconciliação se dissipava. Os homens de preto hesitavam, perplexos, enquanto a intensidade emocional crescia. O líder estava prestes a atacar, mas a tensão virou uma virada inesperada. Uma sirene cortou o ar, mas não era da polícia. Era um som mais ameaçador. Um alarme. E de repente tudo escureceu. As luzes da casa apagaram-se, e gritos ecoaram lá fora. "Fogo! Fogo!" A confusão aumentava na casa, agora encharcada de medo. Neste espaço de instantes, a verdade sobre quem eles eram e o que estavam enfrentando se tornava um labirinto de incertezas. O clima era de pânico, enquanto os rostos se contorciam em expressões de desespero. "Ana, o que você fez?" Helena gritou, apanhando o braço da filha. "Se eu sou uma opção, então já não adianta." Ana gritou,
enquanto o calor crescente das chamas estava prestes a engolir tudo ao redor. Alexandre tinha apenas uma escolha: salvar os filhos ou descobrir o que estava se revelando na sua frente. A verdade parecia muito mais insuportável. Enquanto tudo ao redor começava a desmoronar, Alexandre se deu conta de que cada escolha poderia mudar o destino da família para sempre. E em meio ao caos, um sussurro ecoou na sua mente: a verdade pode ser mais devastadora do que a mentira. A fumaça subia, tornando tudo nebuloso. O cheiro de fogo preenchia a casa, e os olhos de Alexandre estavam fixos em Ana, enquanto a verdade do passado ameaçava devorar o presente. "O que você sabe sobre isso?" ele perguntou, sua voz quase desaparecendo no caos. Helena, ainda em estado de choque, mal conseguia processar as palavras. Ana dançava em seu olhar. "Eu nunca quis que você soubesse assim." "Então você sabia," Ana respondeu, a voz alta, cortante como vidro. "Você sabe quem eu sou, e ainda assim me deixou fora disso." As lágrimas escorriam, mas o fogo interno era ainda mais feroz. O médico com o rosto pálido olhou entre as duas. Uma gota de suor escorreu pela sua têmpora. "Tem que ser rápido. A organização vem atrás de todos vocês." Os homens de preto começaram a se mover, suas sombras se alongando nas paredes em chamas. O líder, com um olhar que exalava desprezo, deu um passo à frente. "Vocês acham que podem escapar? Não quando vocês têm a chave de tudo." Ele se virou para Ana. "É você que queremos." Os olhos de Alexandre se arregalaram. "O que você quer dizer com isso?" "Por favor, não!" gritou Ana, segurando a mão de Rafael como se ele pudesse protegê-la. "Eu não sou ninguém." "Você é mais do que imagina." O médico interrompeu, seu olhar intenso fixo na menina. "Você e estas crianças têm uma conexão que vai além de qualquer uma aqui." E então, tudo desabou com uma revelação chocante. A cegueira de Samuel e Rafael não era apenas uma proteção. Era um teste, um experimento para ver a força de suas habilidades. As palavras do médico cortavam como facas, e Alexandre sentiu o chão abaixo dele tremer. "O que você está dizendo?" Ele mal conseguia pensar. "Que eles são parte de algo?" "E a Ana?" continuou o médico, apressando-se. "Ela é a chave para despertar todas essas habilidades. Ela não só sobreviveu aos testes, mas também é o que eles necessitam. Ela pode ser a fonte de tudo." O mundo de Alexandre começou a girar. As peças se encaixavam e, ao mesmo tempo, se desmontavam. "Ana é uma cobaia?" O estômago dele se revirou. "A minha filha... Não!" Então o líder dos Homens de Preto se aproximou. "Ela é um ativo valioso. Uma geração de crianças projetadas. As habilidades delas, quando combinadas, podem alterar o equilíbrio de poder." "Não, não, isso não pode ser verdade!" Alexandre gritou. O caos aumentava enquanto o fogo começava a se espalhar. Mas era a verdade que queimava mais forte dentro dele. Ele se virou para Helena, exigindo respostas. "Você sabia sobre isso?" Eu não sabia. Eu estava tentando protegê-los, Alexandre. Eu amava vocês todos." Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas a dor da traição era forte. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, a cena mudou. Um estrondo percorreu a casa com a força de uma explosão, seguido pelo som de algo pesado caindo. A porta da frente foi arrombada. Policiais armados adentraram, suas vozes gritando ordens. "Vão para o chão, mãos para cima." A tensão crescia. Um nó feito de desespero e confusão. O pânico tomou conta. A sala estava agora cheia de vozes, gritos e a fumaça tomando conta. "Rápido! Elas são as que estamos procurando!" Um policial gritou, avançando. E nesse momento, tudo se desfez novamente. A conexão que parecia oferecer esperança estava prestes a se quebrar. A entrada de um novo personagem significava que a verdade não apenas se tornava mais obscurecida, mas que todos estavam prestes a pagar um preço muito alto por tudo. Os olhos de Ana, cheios de medo e determinação, se encontraram com os de Alexandre. "Pai, eu não quero ser usada. Quero ser livre."
E nessa fração de segundo, algo mudou. O que parecia uma fuga, agora se tornava uma luta por identidade, pela verdade e, acima de tudo, pela dignidade. Mas como vocês lá fora iriam reagir? Como uma família se desfeita, enfrentando um sistema que as tratava como meras cobaias. E com os gritos da organização e da polícia ao fundo, Alexandre percebeu que a batalha não era apenas contra o fogo, mas contra o tempo e um destino que parecia cada vez menos sob seu controle. Com o último olhar para os filhos, ele contemplou a verdadeira natureza da luta que estava prestes a começar. A saída se tornava um labirinto, a liberdade uma promessa distante. O que mais estava guardado na sombra da história que ele tentava proteger? A fumaça começou a encobrir tudo, complicado de respirar. O som de sirenes cortava o ar, mas agora não importava. A preocupação de Alexandre se concentrou em Samuel, com um olhar perdido. Ele tinha que agir rápido. "Ana, venha comigo!" Gritou a voz embargada de emoção. Ele viu a determinação nos olhos da menina, um brilho que se assemelhava ao que Samuel e Rafael tinham antes. "Não podemos deixar eles nos levarem!" Ana exclamou, sua mão firmemente segurando a de Rafael. O medo o cercava, mas não havia tempo a perder. O grupo se movia, empurrando-se em direção à saída, enquanto os homens de preto começavam a se mover em suas direções. Finalmente, o médico, que parecia mais um fantasma do que um aliado, gritou: "Eles não devem saber a verdade, o plano está em jogo." Então, em meio ao caos, o líder dos homens de preto levantou a mão e gritou: "Parem! Não têm a mínima ideia do que estão fazendo. A escolha de vocês pode mudar tudo." As palavras ecoaram no ar. Alexandre sentiu o peso delas, mas não podia ceder. Ele não poderia deixar seus filhos caírem nas garras dessa organização. Com um impulso forte, ele agarrou a mão de Helena, puxando-a ao lado dele. "Venha, precisamos deles seguros." Seguiram em direção a uma porta nos fundos da casa, já coberta de fumaça. A adrenalina pulsava e o grupo se contorcia entre os obstáculos enquanto a estrutura da casa começava a ceder sob o calor. "Rápido!" Alexandre ordenou, a fragilidade da situação atingindo seu ponto máximo. Quando chegaram à saída, a luz do sol parecia brilhar como um farol de esperança. Mas logo perceberam que a rua estava cheia de carros da polícia, sirenes uivantes e gritos de comandos. Ninguém realmente estava a salvo. "Precisamos ir. Agora!" Helena gritou, o desespero começando a transbordar. Mas, no momento em que pensaram em avançar, a figura do líder dos homens de preto apareceu diante deles, um sorriso vitorioso estampado no rosto. "Prisão é o que espera vocês, crianças. Não vão a lugar nenhum." Mas então, algo surpreendente aconteceu. Uma onda de luz irradiou dos dedos de Samuel, como se as próprias esperanças dele tivessem se materializado. "Não! Vamos nos libertar!" ele gritou. E, de repente, todos os olhares se voltaram para os gêmeos. "Samuel! Rafael! O que vocês estão fazendo?" Helena exclamou. Mas o brilho nos olhos dos meninos era incontrolável, uma força primordial que desafiava qualquer lógica. A energia tomou a forma de uma onda de luz que irrompeu sobre a cena. Era como se a verdade deles, a força que tinham escondido por tanto tempo, estivesse finalmente emergindo. Os policiais hesitaram, surpresos, mas o líder dos homens de preto, com sua frieza habitual, começou a rir. "Vocês realmente acham que isso vai funcionar? Não sabem com quem estão lidando." "Vamos ver sobre isso." Rafael respondeu, e antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz irrompeu, atingindo todos ao redor. A fumaça foi dissipando-se e o caos se transformou em um espetáculo de cores vibrantes. Quando tudo terminou, a casa estava em ruínas, mas o grupo, agora unido, olhou um para o outro. No meio do desespero, eles se encontraram. O peso dos segredos e das mentiras que estiveram entre eles começaram a se dissipar. "Entendemos agora o que somos", Samuel disse, os olhos brilhando. "E não vamos deixar que ninguém decida por nós."
As sirenes ecoavam ao fundo, mas aquele não era o fim. Uma nova jornada começava. Alexandre deu um passo à frente, suas mãos segurando as dos gêmeos e Diana. Vamos lutar pelo que é nosso. Eles podem tentar nos dividir, mas somos uma família. E assim, no meio daquela devastação, eles começaram a caminhar, mais fortes do que nunca. Mas do outro lado, as sombras se moviam, e o líder da organização observava, uma expressão de fúria e determinação tomando conta dele. Depois disso, tudo ficou nebuloso. O que viria a seguir? O futuro estava cheio de dúvidas, mas uma coisa era certa: estavam prontos para qualquer coisa. E agora, você não pode deixar esse momento passar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa família incrível continue sua jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos fazer esta comunidade crescer. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.